Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E o vídeo de hoje é mais um desses vídeos curtinhos que a gente tem feito, que é só apresentando os componentes do jogo e as regras dele. Eu sei que são vídeos, não é o padrão aqui do nosso canal, né, que a gente costuma fazer gameplay, reviews, né, falando um pouco mais do jogo, mas para que a gente consiga liberar mais conteúdo mais rapidamente para vocês, a gente tem feito alguns desses vídeos, porque a edição é muito mais rápida, muito mais fácil da gente soltar mais vídeos para vocês ao longo das semanas aí. E eu sei que esse tipo de vídeo é importante para muita gente gosta de ver as regras do jogo, ver os componentes para definir se vai comprar ou não, né? Então é um tipo de vídeo também muito importante para as pessoas. E o jogo que nós vamos falar hoje tá fresquinho, quentinho, acabou de sair do forno, que é o Llama Dados, tá? É o último lançamento aí da Paper Games. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que se você estiver assistindo esse vídeo logo que ele saiu, talvez você só encontre esse jogo ainda em pré-venda, ou pode ser que já esteja em venda, mas é um vídeo que a gente está soltando aí bem rápido no lançamento dele, porque eu sei que o jogo Llama é um jogo que tem muitos fãs por aí desse jogo, né? Muita gente adora esse jogo. Então, logo que a gente teve acesso aqui a essa cópia do Llama Dados, resolvi fazer esse vídeo rapidinho aqui de regra para vocês, para já soltar rápido, porque muita gente pode estar querendo só ver como é o jogo para poder definir se vai comprar ou não, né? Então, para vocês poderem tomar essa decisão mais rápido possível, eu tô lançando esse vídeo rapidinho também, tá? O Llama Dados é um jogo de 2 a 6 jogadores, então é um jogo que joga uma quantidade um pouco maior de pessoas, partidas de média de 20 minutos, aqui na caixinha tá dizendo a partir de 14 anos, mas é aquela coisa que a gente sabe que coloca essa idade mais por uma questão aí de liberação, né, do selo, né, de crianças, mas ele é um jogo bem simples, bem fácil de você apresentar para crianças menores até, é um jogo simples para quem está iniciando no hobby, bem tranquilinho aí, não é um jogo complexo, tá? Ele é um jogo familiar aí, né, um filler, as mecânicas principais dele aí são rolagem de dados e gestão de mão, tá? Então, próximo bloco aí vocês vão ver os componentes e as regras aqui do jogo. Espero que vocês curtam, deixa aí o joinha, comenta aí embaixo, qualquer coisa, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Bom galera, estamos aqui para mostrar o vídeo de regras e componentes do jogo Llama Dados, aí o último lançamento da Paper Games, tá? A gente correu para fazer esse vídeo aqui rapidinho para vocês, que a gente sabe que tem uma base de fãs muito grande o jogo Llama tradicional e muita gente pode estar curioso aí para saber como é que funciona, tá? Bom, esse daqui é o manual, o jogo é bem simples de regras, ó, o manual dele é só isso daqui, essa folha aqui compridinha. Tem componentes, vem as cartas aqui, tá? Que são 2 tipos de cartas. As cartas cujas lhamas aqui são escuras e as cartas que as lhamas são claras. E agora, na hora que eu for explicar as regras, vocês vão saber qual que é a diferença. Temos os dados, tá? Os dados eles não são iguais, eles não têm todos os números, porém em todos os dados temos a lhama. Okay? Então tem números de 1 a 6, pode ter números de 1 a 6 nos dados e cada um deles tem a lhama. E as tradicionais fichinhas aqui, para quem já jogou o Llama tradicional, né, sabe muito bem para que servem essas fichinhas, né? Então, os componentes do jogo são apenas esses e eu vou ensinar para vocês agora como é que joga. Bom, as fichas aqui são as fichas de pontuação, embora sejam fichas de pontuação, você não quer ter essas fichas porque basicamente é como se fosse quase com pontos negativos, né? Quem tem mais dessas fichas, na verdade, é quem está perdendo, né? Você não quer ter todas. Deixa o centro da mesa ao alcance de todos os jogadores. Os dados também, que toda rodada, cada vez os jogadores vão jogar, né, os seus dados. As cartas aqui, ó, com as lhamas de fundo preto, você vai abrir e colocá-las na mesa, aqui aberta no centro da mesa para todos os jogadores verem. Então, aqui temos as cartas da lhama, tá? As cartas aqui, ó, com as lhamas de fundo branco, essa você vai embaralhar muito bem e vai distribuir 6 cartas dessa para cada jogador. Tá bom? Eu vou simular aqui como se a gente estivesse jogando com 3 jogadores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esse jogador aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esse jogador. 2, 3, 4, 5, 6 para aquele jogador. As cartas sobrarem você pode deixar de lado porque elas não serão mais utilizadas. Essas cartas aqui, os jogadores eles vão organizar
em frente aqui a sua área de jogo, tá? Elas vão ficar reveladas assim mesmo. Os jogadores vão lá e abrem aqui as suas cartas. Vou deixar aqui, ó, 6 junto com 6. Aqui desse jogador. E aqui o do terceiro jogador. Tá bem mal embaralhado, hein, Francisco? Mas ok, simula aqui uma situação de jogo. Na vez de cada jogador, esse jogador ele vai ter duas alternativas, tá? Que ele pode fazer. Ou ele rola os dados, que é a ação mais comum, ou ele passa. Primeiro eu vou ensinar a ação de rolar os dados. Na vez daquele jogador, ele vai rolar os dados apenas uma vez. E dos resultados que ele tirar, ele vai poder descartar cartas de resultado igual. Então, por exemplo, esse jogador ele tirou um 3 e um 5. Então ele vai poder pegar a carta de 3 e de 5 dele e descartar. A lhama, ele poderia descartar uma lhama, ok? Mas ele não teve, então ele passa a vez para o próximo jogador. Próximo jogador, então, vai fazer a mesma escolha. Ele vai rolar os dados apenas uma vez e vai descartar cartas daquele lá. Ele tirou um 4, ele tem 3 cartas de 4, ele só pode descartar um 4 para cada dado que ele tiver tirado. Então, mesmo que ele tenha 3 4s aqui, ele só vai poder descartar um deles. Se ele tivesse tirado mais dados de número 4, ele poderia descartar mais. Então, ele descarta aqui, ele tirou um também, ele descarta aqui. Então, daí vem para o próximo jogador. O próximo jogador vai rolar os dados, ele vai descartar. Ele não é obrigado a descartar todas as cartas que ele tiver rolado o dado, tá? Você descarta se quiser, mas é interessante que você descarte. Muito bem, rolou, descartou 2. Esse jogador vai rolar de novo. Ele tirou aqui, ó, 1 e lhama. Ele não teria uma carta 1 nem uma carta lhama. Então, o que ele faz? Ele vai ter que pegar uma das cartas referentes a esses números aqui, lá da fileira da lhama e acrescentar à mão dele, tá? Então, ele pode colocar, por exemplo, a carta de número 1 e acrescenta aqui na mão dele. O próximo jogador vai fazer a mesma coisa, tá? Então, vou simular aqui para vocês. Bom, ele tirou 6, 5 e 2. Ele não tem também nenhuma dessas, então ele pode vir aqui e pegar uma carta dessa. Então ele vai pegar o número 6, por exemplo. Pegou, ficou aqui na área de jogo dele. Próximo jogador, 3, 4 e lhama. Ele vai descartar a lhama e vai descartar o 4. Esse jogador aqui agora, 4, 1 e lhama. Ele não tem nada, ele vai poder pegar lá. Agora vamos supor que aqui já não tivesse essas duas cartas, vamos supor que já tinha sido passado para outros jogadores. Esse jogador tirou 1, 4 e lhama. Ele não tem nem o 1, nem o 4, nem a lhama. E também não tem lá na fileira da lhama para ele poder pegar. Nesse caso, esse jogador aqui, ele estourou. A partida acaba imediatamente. Ele é obrigado a pegar tudo que sobrou aqui na fileira da lhama. E tudo isso vai contar como ponto negativo aqui para ele, tá? O jogo ele pode acabar de 4 formas. Ou algum jogador tendo jogado todas as suas cartas, né, ele ter conseguido zerar a própria mão, ou todos os jogadores tendo passado, eu já vou explicar como é que passa, ou um jogador ter estourado, que foi o que aconteceu aqui, ou a última carta de lhama, da fileira da lhama, ter sido pega. Como eu falei para vocês, o jogador ele tem duas opções, ele pode rolar os dados, ou ele pode passar. Então eu mostrei para você tudo o que pode acontecer se os jogadores optarem por rolar os dados. Mas vamos supor que esse jogador ainda não estourou, está na vez daquele jogador. Aquele jogador, ele pode optar por, ele acha que já está ok, então ele vai lá e passa. Quando ele passa, ele vira todas as cartas dele para baixo e os outros jogadores podem continuar jogando sem aquele jogador. A partida só vai encerrar quando um dos 4 itens que eu falei tiver encerrado, tá? Tiver feito com que a partida se encerre. Ou um jogador estoure, ou todo mundo tenha passado, ou alguém tenha se livrado de todas as suas cartas, ou alguém tenha comprado a última carta da fileira da lhama. Se esse jogador também tiver passado, ele também vai ficar, mas esse jogador ele não estourou e ele quer continuar jogando. O que acontece? Ele pode continuar jogando, porém as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque se ele rolar os dados e não tiver, se ele estiver jogando sozinho e não tiver na fileira dele os números que ele rolou, mesmo que tenha aquele número na fileira da lhama, não é que ele pega da fileira da lhama e continua jogando. Não. Ele estoura simplesmente, daí ele pega tudo da fileira da lhama e coloca pra ele. Então, fica mais difícil se você estiver jogando sozinho.
Você estoura mesmo que tenha carta lá para você comprar da fileira da lhama, tá? Muito bem, então a partida acabou, esse jogador estourou, todo mundo vai pontuar, né, o que está nas suas mãos. Você vai pegar o equivalente em pontos dos números das suas cartas, tá? Então esse daqui tem 2 cartas 5 e uma carta de número 1, tá? Então fichas brancas valem 1 ponto, fichas pretas valem 10 pontos. Porém, se você tiver números repetidos, você não vai pegar 2 vezes aquele número, você vai pegar somente uma vez. Então nesse caso aqui, esse jogador ganharia 6 pontos. Então 4, 5, 6. Ele pega 6 fichas brancas aqui para ele. Esse outro jogador aqui, ele pegou ponto pra caramba. Então ele pegou aqui, ó, 6 só vai contar uma vez. Com 3, 9. Aqui 10. 12, 17. Então ele pode pegar uma ficha dessa e 7 fichas brancas, né? Então 3 mais 4 aqui fichas brancas. Esse outro jogador aqui, ele tem a lhama, número 4, 6, o 4 só vai pontuar uma vez, então ele perdeu 4, aqui ele vai perder 6 pontos, então já dá 10. E a lhama, quem sobra com a lhama na mão, perde 10 pontos. Porém, a lhama é igual às outras cartas, né? Você não conta ela várias vezes. Mesmo que você tenha ficado com várias lhamas, você só perde 10 pontos. Muito bem. Só que, como eu falei, esses pontos aqui não é bom. Você não quer ter mais deles, você quer ter menos. Por quê? O jogo lhama você vai jogar várias rodadas. Ele acaba efetivamente, então acabou essa partida, você vai refazer a fileira da lhama, pegar todas as cartas, reembaralhar, redistribuir e recomeçar a partida, tá? O jogo ele efetivamente acaba quando alguém estourar com 40 pontos. Assim que alguém juntar 40 pontos aqui em fichinhas, automaticamente daí a partida acaba e quem tiver menos dessas fichinhas, quem tiver menos pontos, que é o vencedor da partida. Então você não quer juntar essas fichas. E existem 2 formas nesse jogo de você se livrar dessas fichas. A primeira forma é você, na partida, ter conseguido se livrar de todas as suas cartas. Então, supondo que esse jogador, ele na partida conseguiu se livrar de todas as cartas da mão dele, ele vai poder pegar uma ficha dele e descartar. E ele vai poder escolher qualquer ficha dele. Se ele tivesse uma ficha preta, ele poderia descartar a ficha preta que vale 10 pontos, ao invés de uma branca, tá? Ele pode escolher como ele quer descartar as fichas. A segunda forma que você pode descartar uma ficha na rolagem de dados, você acabar tirando 3 lhamas. Se isso ocorrer, você tirar 3 lhamas, imediatamente você pode descartar uma ficha sua. Novamente, você escolhe qual é o valor da ficha que você quer descartar, tá? Se você tiver tirado 3 lhamas e não tiver nenhuma ficha para descartar, então nada acontece. Você simplesmente passa a sua vez para o próximo jogador e daí ele vai escolher se ele quer jogar o dado ou passar. Recapitulando. Abre a fileira da lhama, 6 cartas para cada jogador que fica à mostra. O jogador, na vez dele, ele pode rolar os dados ou passar. Se ele escolher rolar os dados, o que ele rolou, ele pode descartar cartas dele. Se ele não tiver para poder descartar com aquela rolagem, ele pega uma carta da fileira da lhama para ele. Se não tiver na fileira da lhama, ele estoura. Ou o jogador pode passar a vez em que ele fecha todas as suas cartas e não joga mais até que essa rodada tenha acabado, ok? Então, basicamente, essas são as regras do jogo lhama, essas são as regras completas, tá? No manual, ele diz que começa o jogador mais novo e se 2 ou mais jogadores empatarem no final, a hora que algum jogador estoura em 40, se outros 2 ou mais jogadores estiverem empatados com a menor pontuação, ambos dividem a vitória, não tem critério de desempate. Bom, espero que vocês tenham conseguido ver aí os componentes do jogo, conseguido entender um pouco a regra, como é que funciona a dinâmica do jogo. E deixe aí os comentários se você gostou desse vídeo ou não, tá? E o que você achou do jogo, se você está pretendendo comprar esse jogo ou não. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.